Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, nesse mês de outubro eu resolvi fazer alguma coisa puxada pro Halloween. No ano passado eu acabei fazendo um tema qualquer, sem ter ligação com o Halloween, e esse ano eu falei, vou fazer alguma coisa puxada para esse tema. E resolvi me inspirar no filme da Coraline. Não sei se vocês conhecem esse filme, mas quando eu era pequena e eu assisti, eu fiquei horrorizada. Então, resolvi pegar esse filme como tema. E pra capa, como sempre, usando uma caneta Bic normal, para fazer o contorno de tudo. Sei lá, eu gosto dela, prefiro do que aquelas canetas nanquim, sabe? Para fazer o contorno das coisas. E deixa eu já avisar para vocês que o meu tripé está improvisado e por conta disso, em alguns pontos do vídeo, vai dar essa leve tremidinha na imagem. Me desculpa, pessoal, eu vou providenciar um tripé normal para vocês, tá bom? Para isso não acontecer mais. E, enfim, cobri todo o desenho com essa caneta Bic preta, só para ter um contorno mesmo, porque o segredo desse desenho da capa é o contorno com o lápis, né? Para dar uma profundidade, eu usei duas cores de lápis, mas infelizmente eu acho que não vai aparecer a filmagem completa. Tive alguns problemas durante a gravação desse vídeo. Aí eu fiz o contorno todo em preto e depois pintei também o botão todo de preto. Esse lápis preto que eu tô usando, eu não lembro exatamente a marca dele agora, mas ele é muito bom. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Ele realmente é um preto que fica bem preto mesmo. Se eu não me engano, esse lápis dá para você usar como guache também. Você coloca um pouco de água e dá para você usar como guache. Ele é sensacional. E para capa, basicamente foi isso, uma coisa mais simples. Eu não queria fazer uma coisa muito trabalhada. E como esse lápis é muito bom, ele acaba passando um pouco para outra folha. Então eu coloquei aquele papel preto ali para não ultrapassar para a folha branca. Pro calendário do mês. Esse mês eu resolvi fazer 2 páginas de calendário porque eu percebi que o ano tá acabando e tem muita página ainda, porque eu que fiz, né, esse bullet journal, o caderno em si, e o ano passado sobraram pouquíssimas folhas para mim. Eu tive que dar um jeito de conseguir caber todos os calendários, né, do ano. E eu falei, não, esse ano eu não quero passar por isso. E aí eu fiz um bullet com muitas páginas. E acabou que, tipo, tem muita página sobrando. Então eu falei, não, vou usar essas páginas de qualquer jeito. E aí resolvi mudar o layout do mês, fazendo ele inteiro, assim, ocupando 2 páginas. E inicialmente também, nessa parte, eu não ia pintar o fundo, eu ia pintar os botões. Mas, sei lá, me deu uns 5 minutos, eu falei, não, vou pintar o fundo. E acabei fazendo dessa forma, bem por cima mesmo, sabe, sem muito detalhe, só pra ter uma cor de fundo mesmo, ficar uma coisa mais abstrata, que lembra também um pouco a questão do filme, que o filme ele eu não tenho certeza se ele foi feito em slow motion ou se ele parece ser slow motion, mas é uma coisa mais caricata, assim. E aí, na hora que eu tava passando os dias, eu percebi que faltou 1 ou 2 dias, se eu não me engano, no calendário, porque eu tô acostumada a fazer desse jeito. E aí, eu não percebi que tava faltando. Depois, voltei também com a minha parte dos hábitos, que os meses anteriores eu tinha tirado, né? Mas esse mês eu resolvi voltar com ela, porque eu tô com um pouco mais de tempo, então eu vou conseguir me dedicar para fazer essa página agora e resolvi adicionar ela novamente. E fiz uma coisa bem simples também, um desenho de um gato, que é o gato que aparece no filme também. A princípio, eu achei melhor deixar ele branco, mas depois vocês vão ver que eu vou voltar e vou acabar pintando ele. Porque eu achei que essa página acabou ficando muito
muito branca, sabe? Muito sem muita informação. E aí eu resolvi voltar e pintar ele. Aí, né, copiando os hábitos do último mês aí que eu utilizei. E não sei se vocês repararam também, mas ali na palavra hábitos, o A e o O, eu fiz como se fosse parecendo dois botões também. Eu acho que ficou um detalhe bem legal. Também aí embaixo eu resolvi acrescentar mais uma linha, porque eu sempre gosto de deixar uma linha a mais, né? Vai que eu invento alguma coisa durante o mês, então fiz uma linha extra ali. Já passando o contorno aí em todo o novo layout. Eu fiz um layout bem parecido com esse em janeiro, mas eu resolvi dar uma mudada do que eu fiz em janeiro para esse estilo aí, que eu achei que ficou bem legal também, deixando essa borda branca em volta de todos os lados. E vocês podem estar se perguntando por que que está escrito em outra língua. É porque eu tô aprendendo coreano. Então eu resolvi me rodear dessa língua o máximo que eu puder para conseguir memorizar melhor as palavras e, enfim. Resolvi escrever tudo em coreano porque assim toda vez que eu for olhar eu vou estar estudando, né, digamos assim. E não vou mentir que foi muito difícil achar desenhos para fazer em todos esses espaços extras, porque, olha, eu realmente achei que não ia ter desenho suficiente, mas eu fiz uma pesquisa ali e acabei achando desenhos suficientes. Se eu não me engano, por página são cinco espaços vazios, né, para você fazer o que você quiser. E aí eu pensei, vou colocar uma parte de notas, né? Eu tenho também uma parte que eu sempre coloco, né? Quem já assistiu os meus vídeos anteriores sabe, que é o quadrinho de agradecimentos, porque eu sempre gosto de agradecer ali, né? Independente da semana, principalmente se tiver uma semana ruim, eu sempre gosto de colocar nesse quadrinho agradecimentos pela minha semana, né, a semana que eu tive, porque por mais ruim que a semana foi, você vai lá e lê esse quadrinho de agradecimentos e fala, não, teve coisa boa, assim. Então, isso é um quadrinho que eu sempre coloco aí na minha semana, e é esse quadrinho em branco que vocês estão vendo aí. Porque eu não sei como escrever em coreano agradecimentos, então eu não tive tempo de pesquisar também, então eu acabei deixando ele em branco e depois eu preencho ele. Enfim, apaguei aí o principal. Eu sempre gosto de ir fazendo e já ir apagando também para ver como é que vai ficar. Às vezes a caneta ela não pega direito quando tem o lápis embaixo, dependendo da caneta que você está usando. Então eu já gosto de ir apagando e arrumando caso eu veja que tem alguma falhinha, alguma coisa assim. E basicamente esse foi o layout que eu usei para outubro inteiro. Eu acho que eu vou me dar super bem com esse layout. E também eu decidi que eu ia fazer tudo num tom assim mais preto, branco e cinza, sabe? Não queria muita cor para esse mês. Até pensei em fazer colorido, né? Os desenhos, os personagens, porque eles têm, né, cores específicas no filme, mas eu falei, não, eu não me sou uma pessoa que lida muito bem com cores, digamos assim. Às vezes eu tô pensando em uma coisa e quando eu ponho no papel não fica do jeito que eu quero. Então eu achei melhor não arriscar e também ia levar muito mais tempo se eu fosse pintar. Aí eu falei, não, vai assim mesmo. E o simples sempre me agrada, então eu acabei deixando dessa forma. Essa porta eu achei que eu não ia conseguir fazer a profundidade que eu queria demonstrar, né, no desenho, como se fosse um buraco mesmo. Assim, eu acho que dá pra perceber que é um buraco, mas
não sei, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E só depois também que eu terminei de fazer o rascunho dela que eu percebi que ela não estava centralizada. Aí eu falei, quer saber? Sinto muito, vai ficar assim mesmo. E eu passei a limpo, né, ela assim mesmo. E tá tudo bem, não tem problema. Esse bolinho também, eu achei uma graça. Eu adorei colocar ele. Eu tinha esquecido dele, vocês acreditam? Pra quem assistiu o filme aí, vocês lembravam desse bolinho? E aí, durante a pesquisa que eu tava fazendo, eu lembrei dele. Assim que eu olhei, eu lembrei, eu falei, caramba, mano, infância. Mas enfim, esses outros desenhos aí, principalmente essa agulha, né, com a linha, realmente esse era um campo que esse e um outro mais pra frente que vocês vão ver, que é de vários botões juntos. Eu estava sem criatividade, então ficou bem simples, mas assim, tá dentro do tema e eu achei que ficou bem legal num geral também. Eu fiquei pensando se eu faria ele ou não, porque esse que eu estou desenhando agora já tem, né, uma linha com uma agulha, mas uma pequena intromissão da minha gatinha. Mas continuando, sempre apagando também. E eu gosto muito de usar essa caneta, para quem já assistiu os outros vídeos sabe também, que eu sempre uso essa caneta da CIS 0.04, se eu não me engano, para fazer os detalhes, né, linhas mais finas e coisas mais simples, e a 0.05, não, acho que é 0.5 e 0.4. Usou essas duas. E a 0.5, né, para fazer as linhas mais grossas e às vezes contornar as coisas. Para contornar esses desenhos menores, eu uso essa 0.5. Não gosto de usar tanto. Ou essa também, da Stabilo, que também é 0.5, se eu não me engano. Gosto de usar essas duas para escrever e fazer o contorno desses desenhos menores. Às vezes nos desenhos maiores, depende muito também do dia, de como eu estiver, eu acabo usando elas também. Sempre, né, tem que ter o calendáriozinho também, acabei não comentando dele, né, na primeira página, mas eu sempre gosto de colocar o calendáriozinho para mim ter uma noção, né, de que dia a gente tá, qual a semana que a gente tá do mês, né, se a gente tá perto ou final do mês, quantas semanas tem o mês, e essas coisas assim. Eu gosto de visualizar para ter uma noção, e é ruim às vezes você ficar voltando, porque eu tenho, né, o calendário completo lá no começo do Bujo, mas às vezes é mais prático deixar ele aí, e eu prefiro também. É um pouquinho mais trabalhoso, né? Tem que fazer toda semana, né? Colocar o calendário. Até pensei, inclusive, em comprar aqueles carimbos que você. Tem vários tipos, na verdade. Tem de silicone, tem carimbo pronto, enfim. Que você só, né? Molha ali na tinta e põe. Mas, sei lá, né? Não amadureci essa ideia ainda. E aí eu fiz o gatinho de novo, porque sim. Claro, pessoal, não se esqueçam, se vocês não deixaram o like, não se inscreveram ainda, e se inscrevam e deixem o like de vocês aqui embaixo. O like me ajuda muito. Os vídeos são muito trabalhosos, os desenhos às vezes demoram bastante. E deixando o like, vocês mostram que vocês estão gostando do conteúdo que eu tô fazendo para mim continuar produzindo cada vez mais. E também se inscrevam no canal para receber sempre novos vídeos para inspirar vocês. Aí, pessoal, eu vou pedir mil desculpas para vocês porque eu não vi que a câmera não estava gravando. Acontece que eu terminei aquele desenho e ainda fiz uma página inteira e não percebi que a câmera não estava gravando. Só percebi depois e... Bom, pelo menos vocês podem ver aí que... como ficou, né, o resultado final dos desenhos. E depois, no
quando eu for passar, né, todo o bullet no final, vocês vão ver como é que vai ficar num todo. Mas infelizmente a câmera não gravou. Esse daí, dos botões que eu comentei, que eu já estava sem criatividade e acabei fazendo esse quadrinho com vários botões, né, de tamanhos diferentes e enfim. Também não ficou ruim, mas sei lá, se eu tivesse com mais criatividade, poderia ter ficado diferente. Esses ratinhos também aí de baixo. Olha, foi meio complicado de desenhar, viu? Porque como muda, né, a perspectiva deles, ficou meio mais ou menos assim. Mas eu também gostei do resultado num todo, então foi isso. Também pintei com lápis preto bem levinho, né, no fundo, só para dar uma sombra ali, os botões não ficarem voando no nada. E passei de novo a caneta cinza, aí fazendo os detalhes, né? Tanto nos dias da semana, quanto no mês ali e em cima no calendário. Voltei para fazer umas coisas que eu tinha esquecido, que é colocar aí, né, no tracker do sono, né, as carinhas e também escrever, né, sono. Resolvi deixar, não sei se vocês perceberam, mas eu resolvi deixar sem os dias, né, por enquanto, porque todo mês eu sempre faço os dias errados, sempre ou passa, né, do quadrinho ou fica muito menor do que o quadrinho. Então eu falei, quer saber, esse mês eu não vou fazer e seja o que Deus quiser. E resolvi pintar o gatinho também, né, então passei aí por ele e resolvi também passar, né, a caneta cinza nos dias da semana aí do mês completo. Achei que ficou bem legal, deu um detalhe diferente e basicamente foi assim que ficou o meu bullet, a capa. Essa página em branco, talvez eu faça um desenho nela depois. Se eu fizer, eu gravo para vocês. E a semana, né, com esse novo layout. Vou deixar aqui embaixo também o layout de janeiro, que é um layout parecido com esse. Se vocês gostaram desse daí, vocês podem dar uma olhada no de janeiro também, que eu acho que ficou bem bacana. Basicamente foi isso, uma coisa mais simples, com vários desenhinhos. Se você não gosta de desenhar, você pode fazer colagens nesses espaços, ou colocar notas e fazer outras coisas de acordo com o que você preferir. Mas, basicamente, o mês de outubro foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima!